Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar na Tua casa para louvar e enaltecer o Teu santo nome. O Senhor abençoe a vida de cada irmão aqui presente, assim como também a vida de cada amigo e cada irmão que nos acompanha pelo canal. Que Tuas bênçãos possam ser derramadas sem medida sobre nossas vidas neste momento. E que o professor Espírito Santo possa nos guiar nesse estudo desta noite, para proveito nosso, para crescimento da nossa vida espiritual. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Uma boa noite a todos. Que todos possam se sentir bem em nosso meio. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. A proposta da nossa programação serão 4 domingos de Apocalipse, né? Então nós vamos fazer uma viagem aí sobre esse tema tão importante, principalmente nesses últimos dias, onde nós vamos poder entender melhor um pouco daquilo que está acontecendo e em que momento da história nós estamos vivendo. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Obrigado, irmão. Apocalipse 11. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Se você encontrou, diga amém. Amém? Queridos, antes de nós lermos o texto, eu gostaria que nós pudéssemos compreender algo de suma importância. O livro do Apocalipse, ele foi escrito numa estrutura que os teólogos chamam de estrutura quiástica. Ele foi escrito sobre um quiasma. E o que é um quiasma? Um quiasma é uma estrutura literária que divide o texto em blocos, de modo que o bloco principal fique em evidência máxima. Eu vou explicar melhor para que você entenda. A estrutura quiástica, ela faz correlações. Por exemplo, o capítulo 1 e 2 estão correlacionados com os capítulos 21 e 22. Todos os questionamentos que você encontra no capítulo 1 e 2, você vai ter respostas no capítulo 21 e 22. E assim sucessivamente, o 3 e 4 com o 19 e 20 e por aí vai. De forma que são dividido em 7, a estrutura é dividida em 7 partes. E dessa forma, o quiasma, ele pega o livro do começo ao fim e faz uma espécie de pirâmide, onde a parte central é a parte equivalente. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Você vai ter de um lado a seção 1, 2 e 3 do livro. Do outro lado você tem as seções 5, 6 e 7. E a quarta seção fica em cima. É óbvio que na estrutura hebraica, essa quarta seção é a parte que nos interessa. É óbvio, tudo interessa. Mas é que é a parte que vai ficar em evidência, que é aquilo que chamamos de verdade presente. E quando nós fazemos essas subdivisões no livro, e dividimos em 7 sessões, a quarta sessão vem ser justamente aquela em que engloba os capítulos 12, 13 e 14. Então a parte central da mensagem do Apocalipse são os capítulos 12, 13 e 14. Para te falar a verdade, essa estrutura quiástica, ela faz com que as divisões fiquem em uma linha cronológica de tempo. Ou seja, se você ler no capítulo 11, no verso 19, vamos ler, olha o que diz. Capítulo 11 do Apocalipse, verso 19. Abriu-se no céu o santuário de Deus, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremoto, e grande chuva de pedras. Então, como você pode ver, esse verso 19, na linha do tempo, ele teve cumprimento
em 1844. Concordam comigo? Então, em 1844, com a passagem de Cristo do lugar santo para o Santíssimo, que fica representado por esse verso que acabamos de ler, que é quando abre-se a porta no céu e então foi vista a Arca da Aliança. Então esse verso, ele se cumpriu exatamente em 1844. E a partir daí, nós vamos poder ver os capítulos 12, 13 e 14, que são os capítulos que traz a mensagem central, a mensagem que nós podemos chamar de a verdade presente, a verdade para os nossos dias. Nós não vamos falar dos 3 capítulos hoje, só hoje, não esgota o tema só hoje, mas basicamente os 4 domingos que nós vamos estudar aqui serão somente sobre os capítulos 12, 13 e 14. Tem muita coisa para a gente compreender. Nós vamos estar falando aqui sobre a Igreja de Deus, apresentada na Bíblia, com as suas 4 características. Nós vamos falar também, no próximo domingo, sobre as 2 bestas do Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a marca da besta. E nós vamos encerrar com um estudo da terceira mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas e os 144.000. Então tem muita coisa para a gente estudar aqui ao longo de 4 domingos. Por hoje nós vamos iniciar aqui com o capítulo 12. O capítulo 12 ele é um capítulo bastante simbólico e ele apresenta aqui uma mulher no verso 1. Diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol e tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Se você for lá no verso 17, no capítulo 17, desculpe, vamos lá no capítulo 17, olha o que nós vamos encontrar aqui. Capítulo 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: vem, e eu mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Verso 3. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, ou púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Você percebeu? Apocalipse 12 traz uma mulher, Apocalipse 17 traz outra mulher. Qual é a diferença básica entre essas 2 mulheres do Apocalipse? Essa que nós acabamos de ver no capítulo 17, ela é chamada de a prostituta, e ela está vestida de púrpura e escarlata, e está adornada de ouro e muitas joias. Voltando para o capítulo 12, nós vamos ver que a outra mulher é mais simples, mais pura. Diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz, para que, lhe dando a luz, lhe devorasse o filho. Então vejam, nos 2 textos que nós lemos, existem algumas coisas em comum. Primeiro, nós temos uma mulher em cada texto, só que uma mulher está vestida de vermelho e adornada de joias, e ouros e pérolas, e a outra mulher, do capítulo 12, está vestida de branco e não está adornada com nada. Além de tudo, a mulher do capítulo 12, ela está grávida. E o dragão é apresentado aqui no capítulo 12, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele para diante da mulher para devorar o filho no momento em que esse filho nascesse.
Você percebeu? No capítulo 12, o dragão está diante da mulher, esperando o neném nascer para que ele devore. No capítulo 17, a mulher vestida de vermelha está montada nesse dragão. Você percebeu? O que indica que a mulher vestida de vermelho está dominando sobre esse dragão, ou esse dragão está dando base e sustentando aquela mulher vestida de vermelho. Agora, quem são essas mulheres? E por que a Bíblia fala desse modo? É um simbolismo muito incrível. Quando nós lemos o verso 1, por exemplo, nós vamos perceber que está cheio de símbolos, e que esses símbolos eles precisam ser interpretados. Mas como compreender uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés? Como é que eu posso compreender esses textos? Nós não vamos ter tempo, queridos, de ler todos os textos sobre o assunto, mas eu vou citá-los. Se você quiser anotar, você anote, depois você busque e você vai encontrar. Então, de acordo com Efésios, capítulo 5, versos 23 e 32, a mulher é um símbolo para igreja. Então, toda vez que o Apocalipse falar em mulher, o Apocalipse está falando de igreja. Então nós temos duas mulheres aqui, uma vestida de branco e a outra vestida de vermelho. Uma vestida de pureza e a outra com roupas de prostituta, certo? Duas mulheres. Só que nós vamos falar da mulher de branco, tá? Ela está vestida de sol e tem a lua debaixo dos pés. Bom, já vimos que uma mulher é um símbolo de uma igreja. E o estar vestido de sol também é um outro símbolo. Se nós formos em Salmos 84, no verso 11, nós vamos ler lá que Deus, o Senhor Deus, é sol e escudo. E se nós formos em Malaquias 4, a partir do verso 2, o texto vai dizer: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação embaixo de suas asas. Ou seja, uma mulher vestida do sol é uma igreja que tem a justiça de Cristo. É uma igreja que foi justificada por Cristo. Por isso que ela está vestida de branco, porque as vestes que ela está vestindo não são delas mesmas, mas foram lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. Ela tem a justiça de Cristo. É uma igreja justificada por Cristo. Primeira característica das 4 que eu falei. Primeira característica dessa igreja: ela tem a justiça de Cristo. É uma igreja pura, purificada por Cristo, perdoada por Cristo e que está de pé por causa de Cristo. Amém? Essa é a primeira característica. E a segunda característica, você nota que a mulher está com os pés sobre a lua, não é? Ela está vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés. Agora, se o sol representa Cristo, quem poderia representar a lua? Ser representado pela lua, né? Aí nós temos que recorrer à ciência para poder compreender. A ciência nos diz que o sol, ele tem luz própria. Ele brilha porque ele tem luz. Mas a ciência nos diz que a lua não tem luz própria. A lua só brilha porque ela reflete a luz do sol. Não é isso? Então, se na profecia Cristo, a mulher está revestida de Cristo, está revestida com a justiça de Cristo, se na profecia o sol é Cristo, a lua tem que ser algo que reflete a luz de Cristo. E se mulher é igreja e a lua está debaixo dos pés da igreja, isso quer dizer que esse algo que a lua representa, ela aponta para Cristo, mas é ela que mantém a igreja de pé, pois a igreja está em pé sobre ela. Ela é a base que sustenta a fé dessa igreja. Quem é a lua? A lua não tem luz própria. Ela brilha pela luz de Cristo. Quem é a lua? A lua só pode ser a palavra de Deus, a Bíblia, este livro. A Bíblia, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo.
O fato dela estar debaixo dos pés da igreja não quer dizer que a igreja está menosprezando a Bíblia e pisando nela, mas quer dizer que a Bíblia é a base que sustenta a fé dessa igreja, amém? Tanto é verdade que nós, adventistas do sétimo dia, nós temos o costume de, quando nós construímos igrejas, nós fazemos aqui uma caixa, bem aqui onde está o púlpito, né? Tem uma caixa aqui embaixo, aqui no chão, que nós chamamos de lançamento da pedra fundamental. Então, quando a igreja está sendo construída, é feita uma caixa de concreto bem aqui onde está o púlpito, e dentro desta caixa é colocada uma Bíblia, simbolizando que essa igreja tem a Bíblia como base de sua fé. Então, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, é uma igreja que tem a justiça de Cristo, é a primeira característica, e que só acredita na Bíblia, é a segunda característica. Amém? Então, as duas primeiras características dessa igreja, ela tem a justiça de Cristo e ela só acredita na Bíblia, somente. O fato de o dragão parar diante da mulher que está grávida para devorar o filho, se nós recorrermos à história, nós vamos poder identificar que o texto está falando de Roma imperial, a Roma dos Césares, que através de um decreto do seu imperador, mandou que matasse todas as crianças, porque Satanás queria que Jesus fosse morto. E esse filho vai nascer, e o diabo não vai tocar nele as mãos. Amém? A Bíblia diz que quando esse filho nasce, vamos lá para o capítulo 12, olha o que a Bíblia diz. Quando esse filho nasce, vai dizer bem aqui, verso 5: ela deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Certo? O tempo aqui não está sendo levado em conta, porque do momento que esse filho nasce até ele ser arrebatado para Deus, são 33 anos. Ou seja, Cristo vai nascer protegido por Deus, vai crescer, vai ter o seu ministério aqui na terra e vai morrer em uma cruz. E o dragão não vai poder fazer nada contra ele. Amém? Então, o que o texto está mostrando para nós, queridos, basicamente, é que Deus tem uma igreja pura nessa terra. E as duas primeiras características, eu gosto de repetir, porque essa é a melhor didática que existe. É com a repetição que a gente grava, né? As duas primeiras características: a igreja tem a justiça de Cristo e só acredita na Bíblia. Quais são as outras duas características dessa igreja? Lá no verso 17 do capítulo 12, vamos ler? Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja, aqui tem mais duas características: guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Certo? Os mandamentos de Deus, nós sabemos que se encontram ali em Êxodo capítulo 20, são os 10 mandamentos. Inclusive o quarto mandamento que diz: lembra-te do sábado para santificar. E o que seria o testemunho de Jesus? Se nós formos para o capítulo 19, para o verso 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: no final do verso, ele disse: sou conservo teu e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, as outras duas características da igreja de Deus na terra é a guarda dos 10 mandamentos e a crença no espírito de profecia, o dom profético. Nós temos que compreender algo bastante interessante. A igreja de Deus, aliás, a história está dividida em duas fases. A fase que vem antes de Cristo e depois de Cristo. Não é assim? Antes de Cristo, Deus tinha sua igreja representada pelas 12 tribos de Israel. Depois de Cristo, Deus tem sua igreja representada pelos 12 apóstolos.
A base da igreja representada pelos 12 apóstolos é que ela tem a justiça de Cristo, ela só acredita na Bíblia, ela guarda os 10 mandamentos e ela crê no dom profético. Mas, e a igreja do Antigo Testamento? A igreja das 12 tribos de Israel? Será que ela tinha as mesmas 4 características? Sim. A justiça de Cristo era dada àquela igreja por intermédio dos sacrifícios diários de cordeiros no santuário. Ali eles eram justificados. A igreja do Antigo Testamento também só acreditava na Bíblia. Jesus mesmo dizia: eles têm a lei e os profetas, que acreditem neles. Eles também guardavam os 10 mandamentos. E eles também criam no dom profético. O verso 17 do capítulo 12, ele diz que as 2 características da igreja é guardar os 10 mandamentos e ter o testemunho de Jesus, que é o dom profético, é o espírito de profecia. E a igreja do Antigo Testamento não é diferente, irmãos. Vamos ao livro de Isaías, no capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, verso 20. Olha qual era a base da igreja do Antigo Testamento: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Está vendo só? A base do Novo Testamento, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. A base do Antigo Testamento, a lei e o testemunho. É a mesma base. Porque a igreja de Deus, ela é a igreja de um Deus que não muda. E como nós vimos aqui, essa igreja, ela é justificada por Cristo. O que representa ser justificada por Cristo? Representa que essa igreja professa crer no sangue de Cristo como propiciatório para a remissão dos seus pecados. Que essa igreja, ela confessou os seus pecados, declarou arrependimento de maneira pública e se entregou a Cristo para viver por ele. Mas para que ela viva por Cristo, ela precisa ter a Bíblia como base, pois é o estudo diário da Bíblia, da palavra de Deus, é que vai fazer com que essa igreja caminhe exatamente o caminho de alguém que foi justificado, ou seja, a santificação. Então esse processo de santificação, ele vai durar desde o momento que eu me arrependo, confesso, me batizo e abandono os meus pecados, até o último dia da minha vida. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar um dia perfeito. A igreja de Deus, então, a partir daí, nós conseguimos identificar 4 características da igreja de Deus: a justiça de Cristo, só crê na Bíblia, guarda os 10 mandamentos e crê no dom profético. Para que eu compreenda isso melhor, eu preciso recorrer a outras igrejas para poder identificar nas igrejas qual delas tem essas 4 características. Eu posso te garantir que a maioria delas tem a primeira. Ela foi justificada por Cristo a partir do momento que ela professou crer em Cristo. Mas a partir daí, elas passaram a viver em desobediência, pois não guardam os mandamentos de Deus. Então, para que eu identifique a igreja de Deus na terra, é necessário que eu vá de igreja em igreja e junto com a Bíblia eu possa identificar se essa igreja mantém essas 4 características. Eu estava uma vez ouvindo o rádio no carro, e aí no rádio tinha um pastor lá pregando, e no final da pregação ele disse assim: eu vou dar o número do meu telefone aqui, e quem tiver uma pergunta, uma dúvida para fazer, me liga
que você vai entrar no ar aqui comigo na programação, vai fazer sua pergunta e eu vou responder. E aí, ele deu o número, uma irmã ligou. E aí, quando a irmã ligou, ele atendeu, no rádio, ao vivo ali, no ar, e ele perguntou: irmã, qual é o seu nome? Ela disse o nome. Qual é a sua dúvida, irmã? Qual é a sua pergunta? Ela disse: pastor, o senhor hoje tem que me dar um alívio, porque eu estou carregando um fardo muito pesado. Mas diga, irmã, qual o problema? Ela disse: pastor, eu me congrego numa igreja em que lá é proibido mulher cortar o cabelo. Mas pastor, o meu cabelo já está comprido demais, está muito grande, está pesado, está dando um trabalho danado para manter limpo. Afinal de contas, pode ou não pode cortar o cabelo? Aí dessa hora eu parei o carro, que eu queria ouvir a resposta do pastor, né? Aí o pastor diz assim: irmã, Deus criou várias igrejas para que você procure aquela que melhor se adapte a você. Se você está numa igreja que não pode cortar o cabelo, é simples, irmã. Saia dessa igreja e procure uma igreja onde você pode cortar o cabelo. Resolve o problema. A mulher: nossa, pastor, o senhor não sabe o peso que o senhor tirou das minhas costas. Que alívio, ó, eu vou fazer isso agora mesmo. Aí eu fiquei depois com vontade de ligar, mas aí eu já não lembrava mais qual foi o número que ele tinha dado, né? Mas consegui ligar para ele, né? E aí, o que eu entendi disso? É que as pessoas estão procurando igreja como quem vai no supermercado comprar arroz. Quando você vai no supermercado, você pega o seu carrinho no supermercado e você vai comprar arroz. Você tem uma tarefa: comprar arroz. Sabe quando você era menino que tua mãe mandava tu comprar arroz? Que tu ia o caminho todo dizendo arroz, 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 para poder não esquecer, senão tu chegava no comércio, não lembrava o que tu ia comprar. Aí você chega na prateleira do supermercado lá, você vai procurar a gôndola que tem arroz, né? Só que quando você chega lá onde tem o arroz, você tem um problema. Porque tua mãe mandou tu comprar arroz, mas quando tu chega lá tem arroz agulhinha, arroz tipo C, arroz isso, arroz aquilo, arroz pérola, arroz parboilizado, arroz integral, tem arroz de todo tipo. E aí, qual é o arroz que você compra? Se for do meu time, vai comprar o mais barato, né? Esse é o melhor. E é assim que as pessoas estão fazendo com a igreja. As pessoas estão procurando, como disse o pastor, aquela que melhor se adapte a mim. Veja que arrogância, né? Que prepotência. Não é Deus, não sou eu que tenho que me adaptar a Deus, é Deus que tem que se adaptar a mim. É como se eu dissesse para Deus: Senhor, eu vou te seguir, mas vai ser do meu jeito. Eu vou para essa igreja aqui, porque essa aqui, ó, não pede muita coisa, não tem muito compromisso, é uma igreja melhor para mim congregar. Ninguém vai ficar olhando feio para mim, ninguém vai ficar falando nada para mim. E eu vou cantar, vou louvar, vou chorar e tá tudo certo. Só que com Deus não é assim. Deus não criou várias igrejas. Apocalipse 12, Deus apresenta uma única igreja. E essa igreja tem 4 características. E entre as 4 características, as 2 últimas diz que ela precisa guardar os 10 mandamentos e crer no dom profético. Ah, irmão, mas os 10 mandamentos, nossa, uma vez eu abri minha Bíblia nesse Êxodo 20 aí que os adventistas gostam de falar, tinha tanto não, que depois eu fiquei pensando: será que Deus só sabe dizer não? Ele não diz outra coisa, só não, isso não, aquilo não pode, isso não. Esse Deus aí só diz não, só aprendeu essa palavra? Aí eu disse: mas preste atenção, irmã, que os nãos que Deus coloca são nãos de proteção. Se Deus está dizendo não, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Deus é como um pai que ama o seu filhinho de 3 anos de idade, que vai correndo direto a uma tomada daquela para enfiar o dedo. O que é que você vai fazer? Vai dizer: filho, não, vai pegar choque, não é?
A mesma coisa com Deus. Se Ele está dizendo não, é porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas se você avança além do não que Ele deixou, você que arque com as consequências. Quer ver um exemplo? Digamos que aqui alguém tenha um sonho, e que esse sonho é colocar a mão na juba do leão. Alguém aqui tem sonho? Levanta a mão aí. Olha, tem umas pessoas aqui que o irmão Alan tem um sonho de botar a mão na juba do leão, né? Isso. Mas digamos que o irmão quer realizar esse sonho aqui, antes de Jesus voltar. Aí o irmão disse assim: eu vou realizar meu sonho, eu vou passar a mão na juba do leão. Só que o irmão já começa tendo um problema, irmão Alan. Porque em São Luís não tem zoológico e lógico não tem leão. E aí você vai ter um problema. Aí você vai pensar assim: eu vou fazer economias o ano todo. No final do ano eu vou juntar um bom dinheiro. Vou para a cidade mais próxima que tem zoológico, e eu já sei que é Fortaleza. Eu vou para Fortaleza, lá tem um zoológico, e eu vou lá e vou realizar meu sonho. Vou passar a mão na juba do leão. Aí você compra sua passagem, chega no final do ano e você vai para lá. Quando você chega lá no zoológico de Fortaleza, depois de uma viagem exaustiva, cansativa, aí você chega no zoológico e dá uma respirada. Eita, hoje, coração palpitante, né? Hoje eu realizo meu sonho, hoje eu vou passar a mão na juba do leão. Aí você vai passando de jaula em jaula, você vê o macaco, você vê os animais todos, até que você vai se aproximando da jaula que você sempre quis se aproximar. E na hora que você se aproxima da jaula do leão, tem uma placa dizendo assim: não coloque a mão. Aí você pensa: mas que administrador de zoológico cruel, que homem sem coração. Eu vim lá de São Luís, de tão longe, passei o ano todinho guardando dinheiro para realizar o meu sonho de passar a mão na juba do leão, e eu chego aqui e tem uma placa dizendo: não coloca a mão? Ah, pelo amor de Deus, tira essa placa daqui. Aí pega a placa e dá um bicudo na placa, joga a placa fora. Pronto, agora entre você e o leão não tem mais nenhuma placa dizendo não coloque a mão. E aí você, feliz da vida, vai introduzir a tua ex-mão na jaula do leão. Foi um dia a tua mão, nunca mais voltará a ser. O leão, ó. Assim é com a lei de Deus. Quando você avança o não que Deus deixou, você que arque com as consequências. Se Deus está dizendo para você não adulterar, é porque Deus sabe o que é melhor para você. E se você avança, as consequências são todas suas. Se Deus está dizendo para não furtar, para não mentir, para não dar falso testemunho, para não cobiçar a mulher do próximo, Deus sabe muito bem o que Ele está dizendo. Ele é o nosso Pai, Ele quer o nosso melhor. Ele não diz não porque Ele é tirano, Ele diz não porque Ele é Deus de amor. Porque Ele nos ama. É por isso que Ele diz não. Os nãos que a Bíblia coloca são nãos de proteção. São para nos proteger. Por isso nós temos que ter amor por tudo aquilo que Deus colocou sobre nós. Nós temos que entender de uma vez por todas que se Deus tem um povo nessa terra, se Deus tem uma igreja nessa terra, essa igreja, ela tem 4 características. Ela tem a justiça de Cristo, ela só acredita na Bíblia, ela guarda os 10 mandamentos e ela tem o espírito de profecia. Se você conhece essa igreja, corra para dentro dela, porque essa é a igreja de Deus. Esse é o povo que Deus preparou, é o povo que Deus protegeu. Olha aqui no capítulo 12, novamente, de Apocalipse. Eu tenho ainda 7 minutos, é isso? Confirme aí. É 7? Olha o que Deus fez por essa igreja. No capítulo 12, dentro desse contexto de perseguição, lembra que no verso 4, vamos ler de novo o verso 4, verso 3, diz assim, ó: viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E no verso 4, no final do verso 4, dizia: o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. E aí nós sabemos que o filho nasceu, era Cristo. E aí olha o verso 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias.
a mulher fugiu para o deserto para ser protegida por Deus. Mulher é igreja. Deserto aqui, nesse contexto, é a terra da América. Era quando, durante os 1260 dias, que são 1260 anos, de acordo com Números 14 e 34, foi nesse período em que a igreja estava sendo perseguida na Europa e mais perseguida ainda na região da Grã-Bretanha, é que essa igreja fugiu para um deserto, atravessou o Atlântico e aterrissou na terra do tio Sam, um grande deserto onde não tinha habitação, porque se mar na Bíblia são povos, nações, línguas e reis, deserto ou terra é um lugar inabitado. E ali foi fundado os Estados Unidos da América, a terra da liberdade religiosa. Ali se cumpre o verso 6, quando diz: a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que fosse alimentada. A igreja ficou protegida por Deus ali nos Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo. Mas olha o que diz o verso 13. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, que são os mesmos 1260 anos, fora da vista da serpente. Deus protege a mulher, leva a igreja para os Estados Unidos, deixa ela ali protegida, mas o diabo não se rende, o dragão insiste. Olha o verso 15. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Veja, ele começa perseguindo a mulher por causa do filho que nasce. Deus protege o filho nasce. Ele passa a perseguir os filhos da mulher, os filhos da igreja, ele passa a perseguir a igreja. Deus leva a igreja lá para a terra dos Estados Unidos, fundou os Estados Unidos da América para que a igreja ficasse ali protegida. Mas o dragão não se dá por satisfeito. Agora ele abre a sua boca e lança atrás da mulher água como um rio. Água na Bíblia são povos, multidões e nações. Satanás mandou uma multidão de gente, um mar de gente atrás da igreja. Aí eu pergunto para você, por que ser adventista é tão difícil? Ser de outras igrejas é tão fácil, não é? É bem mais fácil. Por que ser adventista é tão difícil? Sabe por quê? Porque contra o povo de Deus, o diabo lança um mar inteiro. Só que o verso seguinte, queridos, o verso seguinte diz assim, para a gente encerrar, verso 16: a terra americana, os Estados Unidos, a terra, porém, socorreu a mulher, abrindo a sua boca, engolindo o rio que o dragão lançara de sua boca. Amém? A terra americana foi o escudo protetor que Deus colocou naquele momento para proteger a sua igreja. Se você voltar no tempo, você vai entender que os Estados Unidos ele foi fundado um pouquinho antes da Revolução Francesa, e no auge da Revolução Francesa a igreja foi perseguida novamente, e a igreja ficou protegida ali, e logo que passou a Revolução Francesa, que acabou em 1798 com o aprisionamento do Papa Pio VI, logo em seguida, em 1844, 46 anos depois, se cumpriu o texto de Apocalipse, que diz que a mulher volta do deserto. Quando a terra socorre a mulher e a protege, e cuida, e guarda, engolindo todo o rio e toda a água que o diabo lançou contra ela, essa igreja volta do deserto, e agora ela volta para refazer tudo aquilo que o diabo havia feito, havia desfeito. Essa igreja volta com um propósito: restaurar as verdades há muito tempo perdidas. Essa igreja volta do deserto em 1844.
uma igreja que foi sustentada por Deus ao longo de 1260 anos. Ela volta com uma missão única: preparar o mundo para a volta de Jesus. Toda a profecia do Apocalipse, queridos, ela leva diretamente a Jesus. Toda a profecia do Apocalipse nos garante a salvação em Cristo. Aqui diz, no último verso: então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No capítulo 14, no verso 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos que perseveram, os santos que vencem, os santos que conseguem resistir os ataques de Satanás, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Se você tem ainda alguma dúvida sobre isso, ore a Deus e converse com Deus e peça para Ele te mostrar qual é a igreja dele aqui na terra, porque Ele mostrará. Ele vai mostrar. Ele vai te dizer qual é essa igreja. Talvez você já conheça a igreja, só não quer dar o braço a torcer, mas compare a forma de funcionamento desta igreja com essas 4 características que nós estudamos aqui hoje. Pega as 4 características: justiça de Cristo, só crê na Bíblia, guarda os 10 mandamentos, crê no dom profético, e compare com a igreja adventista do 7º dia. E veja se ela não se encaixa perfeitamente na profecia. Essa é a igreja que surgiu de 1844 para restaurar as brechas, para trazer as verdades esquecidas, entre elas o sábado. E não é à toa que o sábado já vem dizendo lembra-te, porque havia sido esquecido. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Nós vamos ouvir agora um louvor todo especial. E enquanto a irmã se prepara ali, enquanto o louvor será cantado aqui, para nosso deleite e para nossa reflexão. Sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sei mais andar sozinho, já não vivo sem teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdido e sem direção, se não sentir por perto tua mão.
Teu amor é real, tua paz me refaz. Não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Amém. Vamos colocar de pé? Queridos, no próximo domingo nós vamos estudar o capítulo 13 do Apocalipse. Nós vamos entender acerca de 2 grandes impérios que surgiram para continuar a perseguição contra o povo de Deus. E nós vamos ver novamente como é que Deus vai dar a vitória para este povo. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os olhos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder reconhecer que somos o povo escolhido de Deus na Tua Palavra, de poder reconhecer através dessas 4 características que Deus tem uma igreja nesta terra, que Deus não deixou o ser humano abandonado, mas tem um povo escolhido, um povo que está aqui para preparar o mundo para a volta do Seu Filho amado. Que nós, como igreja, possamos receber uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que o Teu poder se manifeste na vida deste povo, na vida desta igreja, na vida de cada irmão aqui presente, cada irmão que nos acompanha pelo canal, para que eles possam ser um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam ter alcance a esta mensagem, para que esta mensagem possa falar ao coração destas pessoas, e essas pessoas possam se entregar a Ti. Por favor, Senhor, abençoe a vida de cada um, nos leve em paz para os nossos lares, proteja a vida daqueles que já estão em casa e nos livre de todo o mal. Perdoe também os nossos pecados. São as bênçãos que Te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.